Olá, o case de hoje é sobre uma clínica de estética. É a clínica da Alice Motti, uma cliente muito querida. Já fiz o Feng Shui para o apartamento dela, o Feng Shui da clínica dela. E ela me autorizou aqui a mostrar para vocês entenderem, aprenderem um pouco mais sobre como é que funciona o Feng Shui empresarial ou Feng Shui comercial. Então vamos dar uma olhada aqui primeiro como é que era a planta original da sala dela, da sala de atendimento. Então a entrada aqui pelo lado direito, a sala da recepção, o banheiro e depois aqui a sala de atendimento propriamente dita, onde ela aplica todos os procedimentos estéticos com os quais ela trabalha. Depois dessa planta original, ou quando a gente olha essa planta original, a gente vê que a área do baguá pega toda a clínica, porque é um formato retangular. Tem uma mini área faltante aqui em cima, pouca coisa, praticamente não altera nada na energia total do local, e uma micro área faltante aqui também nesse cantinho. Então aqui com relação a áreas faltantes, tá tudo ok, não tem problema nenhum. Essa é a grade de aplicação do baguá, então todo o conjunto comercial está dentro do baguá. E aqui os diferentes guás: sabedoria, família, prosperidade, sucesso, relacionamento, criatividade, amigos, trabalho e a área central ou saúde, que é responsável pela harmonia geral da empresa, né? A área central, ela tem que ter um perfeito equilíbrio yin e yang, ela não pode nem ser mais yang ou mais yin, ela tem que estar em equilíbrio, porque ela é responsável pelo equilíbrio geral, energético geral de todas as outras áreas. O que isso significa? Que se todas as outras áreas estiverem bem equilibradas e a área central tiver algum problema sério, isso vai desequilibrar as outras áreas, mesmo que elas estejam equilibradas. Então, a área central é uma área que merece muita atenção. Então, vamos ver o que foi feito de correções e ativações. Para começar, que aqui, na planta original, as portas estavam alinhadas. Portas alinhadas representam fluxo acelerado de energia, que é ruim, porque a energia entra numa velocidade muito forte e quando ela faz isso, ela acaba não alimentando o ambiente como um todo. Ela passa direto, então ela passa direto aqui da porta de entrada para a sala de atendimento e a parte onde fica a recepção fica sem energia. Então, numa situação como essa, a gente corrige colocando uma esfera de cristal multifacetado entre as duas portas, aqui onde ficariam as poltronas. Para quê? Para bloquear o fluxo acelerado de energia. No caso aqui, essas duas poltronas, como elas eram muito grandes, elas estariam causando um bloqueio de energia. Então, por um lado, as portas alinhadas geram fluxo acelerado, por outro lado, móveis grandes em frente à porta causam bloqueio. Então, nem uma coisa nem outra são desejáveis. Então, tirando as poltronas daqui, para corrigir o fluxo acelerado das duas portas, uma esfera de cristal multifacetado ou um vaso com plantas no lugar aqui das poltronas, ou uma mesinha com vaso com plantas em cima da mesinha, também seria positivo, contanto que essa mesinha não fosse grande o suficiente para causar bloqueio. A posição da recepcionista está ok, ela está em posição de comando, não está em frente à porta, tem uma parede atrás dela de proteção, então a posição dela está correta. Então, aqui na área da recepcionista, para fazer a ativação, seria bom colocar certificados, plantas ou um relógio em movimento. Assim como eu já falei num outro vídeo da agência de comunicação, o relógio em movimento, ele gera um movimento da energia e ele vai bem numa sala comercial porque ele não tem nenhuma relação com elementos relacionados à cultura chinesa. O banheiro está no guá dos amigos, é um guá no qual a gente não deseja ter banheiro, então aqui precisa de curas. Aqui a gente tem a cafeteira na área central. Cafeteira representa o nosso fogão residencial. Cafeteira é muito yang,
então o ideal seria aqui mudar a posição da mesinha, né, do carrinho do café com as poltronas. Joga as poltronas para cá e joga o carrinho de café para cá. Assim a gente tem um carrinho de café, um móvelzinho pequeno que não limita, não bloqueia a passagem da energia e ao mesmo tempo você pode colocar um vaso com flores em cima, alguma coisa assim, que ajuda na limitação dessa passagem de Qi muito rápido de uma porta para outra. Aqui tem um vaso com plantas, que o ideal seria que ela fosse aqui para frente do banheiro, porque a gente recebe aqui um fluxo ruim, né? Uma energia densa que sai do banheiro, então um vaso com plantas aqui ajudaria a filtrar essa energia. Aqui na área central poderia ir o logo da empresa, aqui a gente teria o Gua do Sucesso da recepção. Então, se você aplicar o Bagua só na recepção, só nessa parte aqui da recepção, a entrada sendo aqui, aqui seria o Gua do Sucesso da recepção. Então, seria um lugar ideal para colocar o logo da empresa, o logo da clínica. Nesta sala, nessa recepção como um todo, a gente tem falta de iluminação natural, porque não tem janela. Então a gente precisa colocar aqui elementos naturais, precisa gerar movimento da energia, que a gente consegue fazer isso com plantas, com fonte, com esfera de cristal pendurada no teto, com uma drusa de cristal sobre a bancada aqui da recepcionista, ou com objetos em movimento, no caso, como eu comentei, o relógio. Então essa recepção como um todo, ela precisa ser muito bem ativada, porque ela não recebe luz nem ventilação naturais. Então vamos ver como é que ficou depois de ter sido feita a análise. Essa era a planta original. O que foi feito aqui? Primeiro, foi feita uma mudança da posição da porta da sala de atendimento. Ela deixou de ser aqui em frente e ficou aqui lateralizada. Então, com isso, a gente eliminou esse fluxo de energia acelerada que tinha antes. A aplicação do Bagua continua a mesma. E os guás, como eu já disse anteriormente, posicionados dessa forma. O nome da clínica, ele está gravado, ele foi gravado, ela tem duas portas, ela tem uma porta de vidro e uma porta de madeira. Então, durante o dia, enquanto a clínica está funcionando, a porta de vidro fica fechada e a porta de madeira fica aberta e foi gravado na porta o nome da clínica. Aqui a mesinha de café que foi colocada, conforme eu disse, logo em frente à porta. E nesse caso a gente já não tem mais o fluxo acelerado porque a porta foi para a lateral. Então aqui poderia, por exemplo, colocar uma cadeira pequena, se fosse o caso, ou um vaso com plantas, ou um móvel pequeno, simplesmente como decoração, porque não precisa mais, a gente não tem mais o problema do fluxo acelerado de energia. Mas foi colocada a mesinha de café aqui, vasos, quadros, e tanto aqui no fundo como aqui tem uma mandala. Foi colocado quadros em tons de terra, né, em tons de um marrom clarinho, relacionado ao elemento terra, porque Gua da Sabedoria é regido pelo elemento terra. A mesinha tem algumas prateleiras que podem ser colocadas revistas, né, que está relacionada a conhecimento. E o quadro de tons suaves, e aqui um quadro, uma mandala, que está relacionada a espiritualidade, e o quadro de meditação. Então essa área toda da espiritualidade, ela foi trabalhada dessa forma. Aqui a porta, né, que agora foi transferida aqui para o lado direito, para a parede lateral, também dá mais privacidade para a sala de atendimento, então foi uma boa opção tirar a porta que ficava antes em frente à porta de entrada. E o logotipo foi colocado aqui no Gua do Sucesso da recepção, porque aqui fica mais para quem já está dentro do ambiente ficar vendo o logo da empresa. Aqui é só um detalhe da frontal dos quadros que foram colocados aqui no Gua da espiritualidade, espiritualidade / família, né? E as plantas também representam o elemento madeira.
Então a gente tem a representação do elemento madeira nas plantas e a representação do guarda, a sabedoria ou espiritualidade nos tons de marrom. Aqui, ao invés de colocar as poltronas, foram colocadas duas cadeiras, aqui na área central, no lugar da saúde, porque a recepção ela não é tão grande, então as duas cadeiras couberam melhor aqui. O vaso foi transferido aqui para a lateral. A sala já tinha essa parede verde, que mesmo ela sendo artificial, ela foi mantida, porque o que está interessando aqui, o objetivo aqui é manter um padrão de uma visão de algo natural, que lembre a natureza. Então foi colocado nesse cantinho, deixado aqui, né, na verdade, nesse cantinho, e aproveitou essa área, que no caso aqui, bem aqui em frente ao banheiro, é a área da criatividade. Ela colocou uma prateleirinha com os produtos que ela vende para as próprias clientes. Então era uma área vazia, que não estava muito vazia mesmo, então aproveitou essa área para colocar os produtos. No início, quando a gente começou a fazer esse projeto, tinha só uma cadeira aqui na recepção e eu pedi para ela colocar mais uma, porque uma cadeira só parece que você não tem cliente para atender, ou seja, uma cadeira é suficiente. Então vamos colocar pelo menos duas cadeiras aqui, porque dá uma impressão melhor para quem chega aqui, né? Tem mais lugar para sentar ou até mais lugar para apoiar uma bolsa ou alguma coisa assim. Aqui na recepção foi colocado um relógio gerando movimento nessa parede aqui. O bebedouro foi colocado aqui na lateral da bancada, então aqui é a área do trabalho, foi colocado o bebedouro, elemento água, tá ok. E o relógio em movimento constante, apesar do relógio estar aqui na parede do banheiro, já pegando a área dos amigos, como a recepção como um todo precisa de movimento, o relógio aqui tá ok. E a divisão entre os guás, ela também não é tão rígida assim, ou seja, da linha vermelha para a esquerda é uma coisa, para a direita é outra. Não tem problema o relógio ficar aqui praticamente no guá do trabalho, mesmo estando mais para o lado dos amigos. Está tudo certo. Foi colocado também um vaso com planta viva para trazer vida para esse ambiente. E os certificados que ficaram aqui no guá do trabalho, nessa parte aqui, ó, da bancada. Então estão bem posicionados. Então tá tudo ok aqui nessa recepção. O banheiro que fica no guarda dos amigos, o que foi feito? Uma meia parede no tom cinza, que é a cor do guarda dos amigos, dois quadros representando viagens, que está totalmente relacionado ao guarda dos amigos, e foi colocada uma esfera de cristal multifacetado no centro do teto e no caso foi escolhida uma esfera decorativa com cores para deixar esse ambiente mais alegre, mais bonito, enquanto a esfera em si faz a ativação do ambiente. Atrás do vaso sanitário foi colocado um símbolo escape para fazer a transmutação da energia e um vasinho com plantas. Então o banheiro é pequenininho, ele foi bem ativado e foi bem corrigido. Ele está com as cores corretas, com as imagens corretas, com a esfera e com o símbolo escape. Então está tudo certo aqui. Essa é a sala de atendimento, que antes tinham duas macas, passou a ter uma maca só, porque ela atende só uma pessoa de cada vez. E é só ela que trabalha nessa clínica, não existe uma outra pessoa junto com ela. Então, assim ficou a sala de atendimento. A gente tem um quartzo verde em cima de um armário. Aqui do lado do espelho tem um armário, onde guarda uma série de instrumentos, equipamentos, enfim. Em cima, para ativar o guarda-família, foi colocado um quartzo verde. Aqui do lado do guarda-prosperidade foram colocados objetos dourados.
Os objetos de trabalho que ela usa estão aqui no quadro Sucesso e Prosperidade. Então aqui a gente tem também objetos de trabalho, aqui também são coisas que ela usa, é o que faz com que ela transforme o trabalho dela em algum resultado positivo. A maca está centralizada na sala, então se você olha a sala dela aqui, a maca está bem no centro do baguá da sala de atendimento. Aqui no Sucesso, bem aqui, ó, dá para ver só a pontinha nessa foto, foi colocado também um objeto pontudo e um objeto vermelho para ativar. No relacionamento, 2 quadrinhos no guarda do relacionamento. E aqui na entrada, aqui onde fica a mesa dela, porque você entrando por aqui, aqui é o guarda criatividade da clínica. Aqui foram colocados quadrinhos em tons de cinza e rosa clarinho, um trio de quadros. A mesa de atendimento está bem em frente à porta, que não é ideal, então precisa desviar esse fluxo acelerado de energia e as opções que foram dadas foram ou uma esfera de cristal de 40 milímetros, igual aquela que foi colocada no banheiro, pendurada no teto entre a porta e a mesa, então ficaria bem aqui no meio do caminho. Ou um objeto móvel, pode ser um móvel, alguma coisa que fique sempre em movimento, ou um vaso com plantas altas aqui em frente à porta, entre a porta e a mesa dela. Ou até um cabideiro que ela poderia pôr aqui, para que as clientes pudessem pendurar uma bolsa, um casaco, alguma coisa, caso quisessem, e que reduzisse um pouco esse impacto de energia que ela recebe quando fica sentada em frente à porta. Olhando aqui o baguá da sala de atendimento, a gente vê que a maca está bem centralizada, então a gente tem um objeto de peso na área central. Na área central da clínica, a gente tem só as 2 cadeiras brancas e a ativação dessa área ela pode ser feita, por exemplo, com a colocação de um vaso com plantas em terra ao lado da cadeira, ou ela poderia jogar essa cadeira mais para a direita e colocar um vaso com plantas aqui no meio, que também seria excelente para ativar o guá da saúde ou área central do baguá da clínica. Ou uma mesinha quadrada, pesadinha, entre as 2 cadeiras também seria muito bom. Ou então, ela pode fazer uma ativação dentro da sala de atendimento. Por quê? Porque a porta de entrada da sala de atendimento está na área central da clínica. Então, o que foi feito aqui? Foi pendurada uma outra esfera de cristal multifacetado aqui aqui embaixo dá para ver, ó, entre a porta e a mesa dela, porque essa esfera de cristal, dessa forma, ela tem 2 funções, ela ativa a área central e ela faz o bloqueio do fluxo de energia que atinge a mesa dela, né? Atinge ela sentada quando ela está aqui trabalhando. E foram colocados cristalzinhos marrons nesse cordão, que é a cor do elemento terra, para promover ainda mais essa ativação. Então, dessa forma foi feita a ativação da área central da clínica e também da Então, dessa forma foi feita a ativação da área central da clínica. Aqui tem um videozinho que mostra como a clínica ficou, né, a recepção e a sala de atendimento. Aqui a entrada, a mesinha, os quadros, o logotipo. Aqui estava só uma cadeira e não tinha o vaso de plantas ainda. Também não estava com o relógio e nem com o vaso de flores em cima do balcão, que foi colocado depois. E aqui a sala dela, os quadrinhos.
Aqui tem ativação da área de sucesso, é um objeto decorativo. Aqui a ativação da guarda prosperidade, objetos dourados. E aqui o armário que eu comentei, aqui em cima foi colocada a drusa de quartzo verde. Só para ter uma ideia, ainda não estava 100% finalizado, mas ela foi me mandando conforme ela foi fazendo e eu fui orientando com relação ao que ainda faltava fazer. Então depois foi complementado com a outra cadeira, com o vaso de plantas, com o relógio, com as esferas de cristal, porque eu vou trabalhando dessa forma. Eu faço um projeto com tudo que tem que ser feito, o cliente vai fazendo, vai tendo dúvida, vai me perguntando e eu vou fazendo as complementações. Tá bom? Então esse é o case da clínica de estética da Alice, para vocês conhecerem e entenderem como é que funciona um trabalho de Feng Shui. Um abraço.